Boa tarde, meu nome é Alessandra, eu sou uma mulher branca, sou alta, estou vestindo um conjunto marrom, uma blusa clara, estou de tênis e bem à vontade aqui nesse bate-papo que vamos tratar de variações semânticas da palavra encruzilhada na literatura. A princípio, esse título parece ser difícil, porque quando a gente fala de semântica, a gente muda o vocábulo. Nós estamos falando de significados. E aí, a gente percebe que a palavra encruzilhada, ela vai muito além de um sentido denotativo. O que é o sentido denotativo? É o sentido literal de uma palavra. Então, por exemplo, todas as vezes que eu vou ao dicionário, eu procuro o sentido denotativo de uma palavra. E, em algumas pesquisas, eu procurei a palavra encruzilhada. E apareceu que é um encontro de avenidas, é encontro de ruas, é um cruzamento. Só, gente, que esse é o sentido literal de uma encruzilhada. E o sentido conotativo? Aquele que está muito além desse sentido próprio do dicionário. Boa tarde, meu nome é Ana Carolina, eu sou uma mulher de 43 anos, sou alta, tenho a pele morena, tenho os cabelos bem pretos e os olhos bem pretos, também estou vestida com um conjunto marrom, em sintonia com a minha amiga Alessandra. Então, vamos lá. A Alessandra falou desse sentido denotativo da palavra, do fato de que uma encruzilhada nos remete à palavra cruz, e isso nos remete, então, a um cruzamento. Mas, no sentido conotativo, que é aquele para além da literalidade, que é quando a palavra ganha novos sentidos, a encruzilhada é aquele lugar de escolhas. Geralmente são escolhas difíceis, são momentos nas nossas vidas que são pontos de decisão, e são decisões que normalmente geram transformação. Talvez por isso esse sentimento da encruzilhada seja um sentimento que muitas vezes traz angústia, traz ansiedade, porque a gente sabe que do outro lado dela tem uma mudança. Além disso, você quer falar? Não, pode. Além disso, a palavra encruzilhada, ela também está muito forte nas religiões de matriz africana. E para as religiões de matriz africana, a encruzilhada é um lugar sagrado, porque é a encruzilhada o território de Exu. E Exu é o guardião das passagens, é o mensageiro entre os mundos, ele é aquele que abre os caminhos e nos lembra que todo caminho é um lugar de negociação, é um lugar... E essas negociações também são um lugar de responsabilidade. No momento em que a gente assume algum caminho, a gente assume também responsabilidades. E, continuando aqui o que a Carol colocou, nós escolhemos um artigo que é encruzilhada Alessandra, a boca... Você deixa eu só te interromper um instantinho, porque eu queria lembrar que, nesse lugar, então, todo, dessa encruzilhada, a gente precisa lembrar que existe também, para a encruzilhada e para essa questão das religiões de matriz africana, uma conexão muito forte com a ancestralidade. E, quando a gente pensa nessa ancestralidade, a gente pensa também nos ecos e nas memórias das viagens de quem veio da África para cá, dos deslocamentos forçados de quem veio para cá, e se encontraram nessa encruzilhada, que é a própria diáspora, né, o espalhamento dos africanos pelo mundo, e que, por sua grande maioria, vieram parar aqui no Brasil. Essa encruzilhada. E, seguindo aí, né, Carol, a gente escolheu um artigo muito rico. Ontem eu estava conversando com o Isaías, a gente poderia fazer uma mesa só com esse artigo, que é Encruzilhada a Boca da Resistência.
Só que ele usou, né, ele fez um jogo com a palavra existência, porque ele colocou entre parênteses o R, o que nos dá a entender que existir é resistir. E nesse artigo, ele fala... para esses grupos. Principalmente para esses grupos. No artigo, ele fala que a encruzilhada é o lugar dos negros. Como a Carol já disse, o Exu é o pai da encruzilhada, né? E considerado também o orixá da comunicação, né? Então, a gente pensa que essa palavra encruzilhada, ela carrega um valor semântico incrível, porque ela tem uma soberana liberdade. A encruzilhada, ela tem uma voz que está ali naquele encontro de caminhos. E é muito engraçado que encruzilhada também traz uma afirmação política de negação. Que tipo de negação? A toda forma de opressão. Então, assim, falar de encruzilhada, a gente é falar de resistência, é falar de existir e resistir, é falar de uma posição política de negação a tudo que oprime. Então, isso é muito forte. O que eu e a Carol estamos fazendo aqui hoje com vocês é tendo voz, é mostrando que a palavra ela não se esgota no sentido literal, no sentido do dicionário. E esse artigo também, Carol, ele faz uma analogia muito assim, curiosa. Ele usa muito a boca, simbólica. E ele fala que é o seguinte, que a boca é o lugar onde a gente fala, é o lugar que se come, voz, né? E o lugar da voz. Então, o Paulo Petrolilho, que foi quem escreveu esse artigo, ele estava lutando mesmo. E ele luta contra uma cultura que vem da Europa. Europocentrismo, né? Onde tudo que vem de lá é muito valorizado. E o nosso? Nós temos uma cultura riquíssima. Então, falar de encruzilhada, olha que a gente já extrapolou assim, alguns sentidos aqui, né? É também entender que essa palavra não é uma palavra vazia. Assim como muitas outras da língua portuguesa. Mas essa palavra em especial, Carol, ela traz muita reflexão. Certo? E aí eu vou deixar você falar um pouquinho, porque a gente entra aí depois na área do direito. Eu acho que você pode dar prosseguimento. E aí, então, a gente segue para um outro artigo, gente, que é um artigo bem fresquinho. É um artigo que se chama Entre o Gueto e a Cela, a criminalização da pobreza. Essas meninas são estudantes de direito. Elas fizeram um artigo muito interessante, eu não tirei muita coisa, mas, para complementar o que a gente está falando, elas falam o seguinte, que o fim da escravidão aconteceu, mas os negros continuam à margem da sociedade. E, em muitos lugares, esses negros ainda não são vistos como humanos. São desumanizados. São desumanizados, né? E a gente traz, talvez, um conto, né, da Conceição, que fala sobre essa desumanização. E esse artigo é interessante porque ele fala que essa encruzilhada ela bate no direito também. Por quê? As leis elas são impostas. Só que a extrema pobreza ela leva as pessoas para o crime. E, às vezes, quando a justiça, o Estado, coloca a lei, a cor da pele, ou, às vezes, até o gênero, determina um pouco, sim, a pena. O que não deveria. O peso da punição, né? É maior do que o crime. Né? Então, a gente percebe que nós começamos a falar de uma encruzilhada do dicionário, a gente já entrou numa encruzilhada religiosa ali, né, trazendo o Exu, o pai da encruzilhada, trazendo a voz, entrando na parte do direito, que ainda vê essa população totalmente marginalizada. E aí a gente não pode deixar de lembrar de um conceito que vem de um
de um filósofo camaronês, né, de Camarões, chamado Achille Mbembe, que ele vai trazer um conceito, Alessandra, que é o conceito da necropolítica. Eu sei que os meninos que estão aí à beira do Enem conhecem esse conceito, muitos conhecem esse conceito, porque é um conceito que a gente trabalha, conversa muito sobre ele, que é o conceito que encaixa muito nessa ideia de encruzilhada, justamente por essas escolhas que se fazem. Qual que é o conceito da necropolítica? É uma ideia que o Mbembe traz lá no comecinho dos anos 2000, de que existe uma escolha política de quem deve morrer, ou de quem pode morrer. Socialmente falando, racialmente falando, essas pessoas marginalizadas, nas escolhas das políticas públicas, nas políticas de segurança pública, elas continuam à margem. E elas estão sempre mais vulneráveis à morte. E não é só a morte física, mas a morte simbólica, a morte dos direitos, a morte da negação de toda aos direitos mesmo. E isso é uma decisão, é um caminho que se toma de uma encruzilhada. Então, estamos aí só para reforçar esse conceito. Eu gostaria de dar, como eu sou da saúde, eu gostaria de dar 2 exemplos práticos disso tudo que foi falado até agora. Quando eu fazia pré-natal, e depois eu ministrando a disciplina Saúde da Mulher, a gente nós estudamos um artigo onde mulheres negras, mesmo morando numa mesma localidade pobre, então, citando como exemplo uma favela, 2 vizinhas com mais ou menos a mesma idade, né? As 2 grávidas, uma branca e outra negra, o afrodescendente, né? Então, o que acontece? A branca tinha mais consultas de pré-natal na rede pública do que a afrodescendente. Então, assim, mostrando que nós, profissionais de saúde, muitas vezes discriminamos também. A minha filha, quando terminou o curso de Direito dela, ela fez o TCC dela mostrando que as mulheres privadas de liberdade em Belo Horizonte tinham também menos direitos ao pré-natal do que as outras mulheres que utilizavam o SUS, que eram negados para ela o pré-natal. Então, assim, mostra como que é a realidade cruel nossa. A gente não tem um dado estatístico aqui, né, Isaías, mas se a gente fosse buscar esse dado, a gente saberia que essa população privada de liberdade, em sua maioria, é negra. E aí, Alessandra, se nas tradições afro-brasileiras a encruzilhada é esse espaço sagrado, onde as forças se encontram, as negociações acontecem, os caminhos se abrem, na vida social ela também guarda um sentido semelhante, que é justamente isso tudo que nós estamos falando aqui. Esse ponto que diferentes dimensões das identidades, da nossa identidade ou das identidades, gênero, raça, classe, orientação social, se cruzam e se influenciam. Nesse entrelaçar de trajetórias e de experiências, a gente pode pensar na ideia de interseccionalidade, que é um termo que foi proposto por uma pensadora estadunidense, que é a Kimberly Crenshaw, e que ela fala o seguinte, que é muito importante que a gente compreenda que as opressões e os privilégios, eles não atuam de forma isolada, mas eles se encontram nessa encruzilhada. E isso cria desafios, mas cria também potências. Esse conceito, então, ele ajuda a gente a pensar, né, nesses marcadores sociais, classe, gênero, raça, e essas múltiplas opressões, como eu vinha dizendo, porque, às vezes, a gente pensa assim, a mulher negra, dentro do feminismo, um feminismo que não olha para a mulher negra, não olha para a mulher, mas, normalmente, ela está formulando a mulher branca. E os estudos afro-brasileiros, ele está considerando a mulher afro-brasileira? Então, essas interseccionalidades que também são encruzilhadas.
Inclusive, tem, né, a gente estudou um artigo aí que fala sobre as mulheres negras nas universidades brasileiras, e tem um trecho onde fala que a universidade é um lugar de sofrimento racial, né? E eu lembrei muito da Andressa Marques, com o livro A Construção, onde ela conta, né, toda essa dificuldade. Então, a gente percebe, gente, que a encruzilhada é o que o Isaías estava falando. Ela faz parte da vida da gente, né? Às vezes, a gente não percebe que nós estamos numa encruzilhada, mas ela perpassa por vários setores da sociedade, né? Então, a gente segue aí também falando um pouquinho das novas rotas, né? E aí, Alessandra, só te interrompendo um instantinho, vocês devem estar se perguntando, né? Mas e tudo isso, o que tem a ver com a temática da literatura? É porque a literatura é justamente um espaço em que essas encruzilhadas ganham, ou melhor, a literatura é o lugar onde essas encruzilhadas ganham espaço. É a voz, né, Carol? É a voz. Então, aí a gente conecta tudo, né? A gente conecta o Exu, que é o guardião das passagens, da comunicação. E onde é que essa voz, onde é que essa comunicação se faz? Na literatura. E aí a gente conecta a resistência, a reexistência. E onde esses escritores estão reexistindo? Na literatura. E aqui o que a gente quer trazer, a partir de agora, são textos em que a encruzilhada apareceu. E ela aparece de diversas formas, ela aparece nos dilemas que qualquer um de nós, seres humanos, temos, alguns com recorte racial, outros com recorte social, e acho que daqui para frente é o que nós vamos abordar, né, Alessandra? Pensando, né, que já que a gente está na encruzilhada e está na literatura, a literatura é uma ampliação de mundo, gente. E ela consegue expandir esse mundo para fora de um mundo que é excludente e totalizador. Então, por isso, nós abordamos encruzilhada na literatura. A literatura, para nós aqui, ela é a voz. Ela é o ponto de partida. É onde os personagens dos contos eles vão ter escolhas. E aí, nós escolhemos 4 contos, né, Carol? A gente não sabe se a gente vai conseguir abordar todos. Mas o primeiro é um conto do Machado de Assis, que é esse importante, né, escritor, poeta brasileiro. E o Machado de Assis traz alguma coisa que é a ironia, que é o diálogo com o leitor, e ele traz um conto que é Pai contra Mãe. Eu queria, antes de mais nada, só reforçar essa nova percepção sobre o Machado de Assis, que por tanto tempo foi embranquecido pela nossa literatura, pelos nossos estudiosos, pela academia, e que hoje é reconhecido, e a gente precisa reconhecer e reforçar e relembrar sempre, que era um escritor negro. E como escritor negro, muitas vezes as pessoas apontaram o dedo para ele para dizer que ele não pensou sobre a questão do negro na sociedade em que ele viveu, que é uma sociedade pré-abolição. E quando a gente vê, quando a gente lê, quando a gente se depara com esse conto Pai contra Mãe, a gente percebe que não. Machado de Assis estava muito, muito atento a essa questão. Eu sei que meus alunos já leram, ou pelo menos conhecem Pai contra Mãe, mas eu vou fazer uma breve, um resumo bem rapidinho para vocês entenderem o que é o Pai contra Mãe. Pai contra Mãe é um conto em que Machado de Assis vai contar a história de... Só vou pegar minha colinha aqui, porque eu não lembro os nomes dos personagens. Só um minutinho aqui, Carol. Vou te interromper aqui, porque, já que você falou dele, né, quando a gente começa esse conto,
a gente já fica impactada. Eu vou ler aqui. Porque ele já coloca aqueles objetos ali que eram vendidos assim na maior naturalidade e que eu falei com o Isaías, me deu até falta de ar de pensar naquilo. Eu trouxe aqui para ler, porque eu acho que só na leitura, e eu fiz essa leitura em sala com os alunos, né? E eu acho que é essa leitura que traz mais impacto. Mas a história, o contexto basicamente é o seguinte: a gente tem o Cândido Neves, Candinho, na verdade, que assim não é muito dado ao trabalho, né? Não é um cara assim que gosta muito de trabalhar, né? Assim. E ali naquela época surge um novo ofício, que é o ofício de capturar escravizados. Então, que ofício é esse? Essas pessoas, esses seres humanos que estão tentando escapar dessa escravização, fogem. Então, seus donos precisam de recuperá-los, né? Investiram muito nisso. E aí surge esse novo ofício, esse novo trabalho. Candinho, muito espertamente, resolve ser um capturador de escravos. E aqui eu vou falar a palavra escravo, que não é uma palavra que se usa, mas a palavra certa é escravizado. Estou dizendo escravo porque é a palavra que o Machado de Assis usou. Ele se apaixona por Clara. E percebam bem os nomes, né? Cândido Neves, Clara. Então, só nomes que remetem à cor branca, né? À claridade. Então, ele se apaixona por Clara, duas famílias muito pobres. A Clara tem uma tia, que é a Mônica, e a Mônica está, esse negócio não vai dar certo, nós só somos pobres, dois pobres se casando, é mais pobreza, não tá certo. Mas, ainda assim, eles resolvem se casar. Para completar tudo, a Clara fica grávida. Eu acho que aí começa a encruzilhada, né? A encruzilhada vai se definindo, o caminho vai se definindo aí, né? Paralelo à gravidez da Clara, o trabalho do Candinho vai ficando mais escasso, porque as pessoas começam a perceber que é um novo trabalho. Então, mais gente começa a caçar crescer o olho. Escravizados. Né? Começa a capturar, começa a ter isso como também uma fonte de renda. E ele começa a perder espaço ali. Né? A tia, sempre muito pessimista, dizendo que isso aí é só aumentar a miséria em que eles já vivem. Eles quebram muito a cabeça ali até decidirem que, de fato, a criança precisa ser entregue para a roda dos enjeitados. Candinho vai caminhando depois de muito pensar, muito relutar, ele ama essa criança, ele quer ter esse filho, ele quer, né, construir a família dele. Vai lá caminhando pelo caminho, resolve que realmente a única saída, o único caminho dessa encruzilhada é entregar o filho na roda dos rejeitados. E, enquanto ele está caminhando, ele se depara com Arminda, que ele já sabia disso, né, ele já tinha visto no jornal um anúncio de que Arminda, essa mulher escravizada, tinha fugido e era uma peça muito valiosa, porque estava grávida. E aí, esse é o spoiler, né, para quem não leu ainda, mas eu vou ter que contar, que Arminda e Candinho se veem nessa última encruzilhada, que é um beco, eles estão num beco, ela implora para não ser levada de volta para o seu dono, mas essa é a única chance do Candinho ter o filho com ele, pelo menos por enquanto. É o único meio que ele tem de ter dinheiro para poder justificar a volta dele e não entregar o filho para a roda dos enjeitados. Qual é o caminho que o Candinho toma? O que vocês acham? Ele entrega a mulher. Ele entrega a mulher para o seu senhor. No confronto, né, ela perde o bebê e Candinho recebe o pagamento e vai embora. No final, ele fala, nenhum filho nem nasceu todo filho é para vingar. Para vingar. Porque o Machado de Assis é essa pessoa irônica, ácida, que ele é. Encruzilhadas. Encruzilhadas. E aí, gente, a gente está falando dessa ironia do Machado de Assis, né? Colocar esses nomes aí bem, né, puxando para o branco. E a gente pensa o seguinte,
O Candinho era um pouco preguiçoso, né? Ele já tinha feito vários ofícios. Mas ele era um pai leal, né? Ele luta por esse filho. Mas o desfecho é a encruzilhada. Um deles, o destino não foi legal. E foi para a mulata Arminda. Para a negra, para a escravizada, Sim, né? Escravizada. Dando um exemplo também do livro que nós estamos lendo no clube de leitura, não é, Dani? É um defeito de cor, logo no início do livro, não é? Já começa com uma encruzilhada na criança que é separada da sua família, porque a mãe é estuprada e elas saem com a avó, vão para um vilarejo e ela é aprisionada nesse vilarejo e no início ela acha até que seria bom, porque ela não sabia o que viria depois. Né? Então, quem ainda quiser fazer parte, né, Dani? Já fica o 17 convite. de outubro, do nosso livro que nós estamos lendo para o próximo encontro. Essa é uma boa encruzilhada, né? Uma escolha legal. Eu vou ler aqui o comecinho do conto do Machado de Assis, só para vocês entenderem aqui a força das palavras e como ele traz essa questão da escravidão de maneira muito impactante mesmo. A escravidão levou consigo ofícios e aparelhos, como terá sucedido a outras instituições sociais. Não cito alguns aparelhos, senão por se ligarem a certo ofício. Um deles, aqui o que ele quer dizer, né? Eu não vou dizer para vocês aqui sobre esses aparelhos, a não ser pelo fato de que eu preciso que vocês entendam sobre esses aparelhos. Então, eu vou te contar aqui que aparelhos são esses. Um deles era o ferro ao pescoço, outro, o ferro ao pé. Havia também a máscara de folha de Flandres. A máscara fazia perder o vício da embriaguez aos escravos, por lhes tapar a boca. Tinha só 3 buracos, 2 para ver, 1 para respirar. E era fechada atrás da cabeça por um cadeado. Com o vício de beber, perdiam a tentação de furtar, porque geralmente era dos vinténs do Senhor que eles tiravam com que matar a sede. E aí ficavam 2 pecados distintos, e a sobriedade e a honestidade certas. Era grotesca tal máscara, mas a ordem social e humana nem sempre se alcança sem o grotesco. E, alguma vez, o cruel. Os funileiros as tinham penduradas à venda na porta das lojas. Mas não cuidemos de máscaras. E aí ele vai contar a história em si. Vamos fazer uma viagem aí com Conceição Evaristo? Agora vamos. Então, Isaías disse que a gente pode falar da Duzu, a gente segue, então. Então vai. A gente vai abordar agora um conto, né, da Conceição Evaristo, que está aqui nesse livro Olhos d'Água. É diferente da Pai contra Mãe, que ele teve uma escolha palpável, né, gente? Ele escolheu o filho dele. A Duzu Querença, eu vou ler o início desse conto, e vocês vão pensar aí como imagina essa mulher. Duzu lambeu os dedos gordurosos de comida, aproveitando os últimos bagos de arroz que tinham ficado presos debaixo de suas unhas sujas. Um homem passou e olhou para a mendiga com uma expressão de asco. Então, a Duzu já inicia o conto, né, sendo muito desumanizada. Ela é uma mendiga. E aí, quando eu e Carol conversamos, né, qual é a encruzilhada da Duzu Querença? A encruzilhada da Duzu Querença é diferente, porque ela é uma encruzilhada emocional, ela é uma encruzilhada psicológica. A Duzu, ela é uma mendiga, ela teve vários filhos e netos, mas, antes disso tudo, ela foi doada, porque o pai dela queria muito que ela estudasse. Só que ela foi doada por uma casa que tinha vários quartos, onde homens entravam e saíam. E Duzu, criança muito curiosa, queria saber o que acontecia nesses quartos, mas ela era proibida de entrar nesses quartos. Vocês imaginam, gente, o que acontecia nesses quartos? É isso. A Duzu, Querença, muito curiosa, entrou e começou a gostar do que estava vendo. Achou aquilo engraçado. E de criança, Duzu passou a prostituta.
E essa pessoa que cuidava dela começou a falar, não, peraí, você já está ganhando dinheiro, eu também quero dinheiro. E Duzu meio que se encantou, né, com a querência do dinheiro, com a querência de ter as coisas. Então, ela acabou sendo uma mulher com muitos sonhos. Quando você inicia e que vê a personagem desumanizada ali, a gente pensa que ela não teve, né? Ela teve essa vida, ela teve filhos. E aí, gente, ela percebe que ela está chegando no final da vida dela. E ela pensa muito em 3 netos, e em especial a Querência, que é a neta dela, com 13 anos de idade. E aí ela começa a sentir essas câimbras muito fortes na perna. Ela percebe que ela não consegue mais andar. E eu fico pensando, numa situação dessa, a gente ia amaldiçoar o destino. Mas Duzu Querência pensou, se eu não posso ter pernas, eu quero ter asas. E Duzu resolveu que ela queria voar, porque ela já estava numa fase da vida que não era permitido mais sofrer. Então, Duzu começa a delirar. E nesse delírio, ela sonha com o carnaval, ela sonha com o vestido dela de carnaval, e ela sonha que esse vestido estava cheio de estrelas, e ela sonha com a baiana. Então, Duzu resolve sair desse plano de desumanização, desse plano de sofrimento, para entrar num plano do delírio. E assim, Duzu faz essa passagem. Eu acho interessante esse conto, porque mesmo numa situação de desumanização, ela consegue amar, ela consegue entregar amor. Então eu falo que a escolha da Duzu, né, a encruzilhada dela, era morrer xingando, amaldiçoando essa cãibra nas pernas, ou era criar asas e voar por esse mundo do delírio. Então a encruzilhada tem isso também, né? Nem sempre ela vai partir de uma escolha ruim. Nesse momento, esse delírio tirou ela de um sofrimento. Então é assim que a Conceição Evaristo nos apresenta a Duzu Querência. E depois a Ditinha. Agora a Ditinha. Tá tudo certo. Tá ok? Ah, bom. Pensei que você tinha dito que você estava passado. Eu estou passado. Então tá bom. Ainda na Conceição Evaristo, ela escreve um livro, mais recentemente, chama Becos da Memória. E aí é muito legal da gente ver o título, porque a própria ideia do beco é essa ideia dessas encruzilhadas, né, desses caminhos que perpassam, no caso da Conceição Evaristo, a própria memória dela. Então, é no Becos da Memória que ela vai contar um pouco de memória a infância dela, o crescer nesses becos da favela onde a Maria Nova, que é a personagem, a narradora, cresce. E das muitas histórias com as quais a Maria Nova interage, a gente fica conhecendo a história da Ditinha, que é uma moça, uma mulher, que tem filhos, que cuida do pai e que é uma empregada doméstica que vai para a casa da sua... né, da patroa todo dia, vai trabalhar, e assim sempre com vergonha dessa mulher, sempre se sentindo suja em relação a essa mulher, e assim, sempre com medo até de se dirigir a ela. Mas em um dia ela toma uma decisão que muda completamente a vida dela. A dona da casa chega, tira os seus anéis, tira suas joias e deixa ali para a Ditinha guardar. A Ditinha vai, limpa o quarto e guarda tudo, e ela pega na mão um broche que tem uma pedra verde.
E, nessa hora que ela está com esse broche na mão, ela tem até uma passagem que fala assim: olhou para as mãos e pensou que nunca seguraria nada que não fosse tão pesado. Então, o peso daquela pedra verde, o peso daquela joia na mão dela e a decisão de levar essa joia embora. Ela põe a joia aqui, né, dentro do sutiã, e vai embora. Mas, embora ela vai, e com ela carrega a consciência dela. E todo o movimento que ela faz é pensando que as pessoas já sabem que ela está com esse broche aqui. Né? E esse broche vai apertando no peito dela, e vai machucando, e vai ferindo a carne, e ela vai caminhando com isso pelos becos, e ela anda, e ela vai andando pelos becos. E aí a Conceição Evaristo vai falando um monte de nomes de becos, e mais becos, e mais becos, até que ela... até que a gente entende que ela está sem saída. Porque ela não sabe mais o que ela... Por que ela pegou esse sem broche? saída, né, Carol? Que é a encruzilhada, né? Ditinha estava muito cansada, tinha o corpo moído. Entrara e saíra em vários becos da favela. Beco do Rala-Bunda, beco da comadre Joaquina, beco dos dois irmãos, beco das duas Marias, beco do Sem Alma, beco dos namorados, beco do tio Totó, que realmente é o tio da Conceição Evaristo mesmo, beco da dona Tarsila, beco das irmãs Cuicas, beco do Cruz Credo, becos, becos e becos. Algumas pessoas, ao encontrarem com Ditinha, perguntavam se ela estava procurando os filhos. Ela procurava uma saída. Então, ela já não sabe mais por que ela tomou essa decisão, e ela vai procurando a saída dessa encruzilhada em que ela se colocou. Ela vai embora para casa ainda com esse broche, mas em algum momento ela encontra, tem um buraco ali naquela... Eles estão fazendo uma desfavelização ali. Então, aquela favela vai ser desfavelizada. Está todo mundo sendo retirado, algumas famílias já foram, outras resistem, né, a ideia da resistência, outras só conhecem aquele lugar como seu território e não querem sair. E a família da Ditinha está ali, tentando resistir. São os últimos que saem, inclusive. E aí tem um buraco ali, que parece uma fossa. E aí, quando ela se sente... Então, ela dorme com esse broche, e quem procura ela no dia seguinte? A polícia. Porque aí, lógico, que a mulher lá já deu falta do broche, ela já não foi trabalhar no dia seguinte porque ela está morrendo de medo, ela está com vergonha, ela está se sentindo suja, e ela não vai trabalhar. A mulher da falta do broche, quem levou o broche? A falsa doméstica. Então, ela é chamada de falsa doméstica. E isso, gente, para a Ditinha, é a maior afronta que pode ter. Ela fala, não, eu não sou uma falsa doméstica, eu sou uma doméstica. Porque, né, tirou dela a única coisa que ela sente que é. Né? Mas ela, para a mulher, ela é uma falsa doméstica, porque qual era a função? O que ela tinha feito? Ela tinha se infiltrado na casa para roubar. E não era nada disso. O que a Ditinha faz quando ela está encurralada, acuada pela polícia? Ela pega o broche e joga na fossa. E ela fala, que merda eu fiz. Numa brincadeira, num trocadilho com a ideia da merda toda que está ali naquela fossa. Né? O cheiro. E aí os policiais vão escarafunchar dentro dessa fossa, atrás do broche. E Júlia está aqui horrorizada. Mas por que será, gente? Por que esse broche... Por que a polícia vai lá no fundo dessa fossa atrás desse broche? Para provar que foi ela. Ó, tudo se costurando aí, né? A necropolítica, a mulher branca com seus privilégios, a mulher negra com seus recortes interseccionais, e, Carol, encruzilhadas. E tem um paradoxo aí, né? É uma joia, gente, uma joia rara. Ela fala que a joia parecia ser macia. Macia. E vai assim, parar na fossa. E mais, né? Era uma joia que parecia ser macia, mas que perfurou e cortou a carne muito. Dela. E engraçado, gente, que a Ditinha, ela é descrita como uma mulher sem medo. Ela era destemida. Ela não tinha medo. Ela já tinha enfrentado um aborto mal feito.
onde ela quase perdeu a vida, né? Ela tinha enfrentado quase uma perda de um filho, e ela era racional. Só que ter roubado essa joia fez com que ela desenvolvesse um medo tão grande da desonra, um medo tão grande do julgamento, que você sofre com ela, né, Carol? A gente torce para ela, mesmo sabendo que ela cometeu o erro. E aí eu perguntei ontem para os Isaías, eu vou perguntar para vocês. Vocês acham que se a Ditinha tivesse arrependido e procurado a dona Laura e devolvido essa joia, ela teria parado na cadeia? Porque ela vai, tá, gente? Ela vai presa, mesmo não tendo encontrado o broche, mesmo a polícia não tendo como provar que ela roubou, ela vai presa. Mas se ela tivesse devolvido o broche, ela iria presa também? Aqui, ó, esse trecho, ó. Fala que a Ditinha não era uma mulher de muitos medos, nem a morte ela temia. Gente, uma mulher desse jeito, ela ficou muito fragilizada com esse ato. Foi uma encruzilhada que realmente, como se diz, a encruzilhada é possibilidade, né, e não verdade absoluta. Ela teve uma escolha difícil, né? Eu queria comentar que nós já vimos e discutimos livros da Evaristo Conceição aqui, e é muito interessante, hein? Conceição Evaristo, e é muito interessante porque a história, vários contos dela, na realidade, ficam entre aspas, porque falam que ela mesma fala que tem muito da vida dela. E ela escrevência, né? Escrevivência, que é a palavra que ela cita. E aí ela discute o aborto, discute a questão da negritude, discute a pobreza, morar em periferia, a ascensão dela, das dificuldades, as marginalizações, e isso é muito interessante. Voltando para o que você acaba de colocar, eu vi hoje na UOL um questionamento que acabou de acontecer com o PCC, junto com algumas grandes organizações da Faria Lima, que é a Avenida Chique, em São Paulo, né, dos grandes instituições financeiras, de 50 bilhões de reais. E aí o pessoal perguntou, cadê os tiros? Cadê as balas perdidas? Cadê as lojas e as instituições sendo invadidas, que se fosse em uma favela, aconteceria? Mas muitos locais não foram sequer visitados e muita gente fugiu porque já sabia de antemão que haveria uma fiscalização. Então, assim, essa diferença da representação social na prática, que a gente sabe que o preto pobre correndo é ladrão. Agora, o branco de terno parado é chique, né? É gente importante. Então, essa que é a grande a questão do racismo estrutural que a gente vive. Nosso tempo está um pouco apertado, mas a gente não poderia deixar esse conto, de falar um pouquinho desse conto. 10 minutos? Então dá. Vamos lá. Agora a gente traz, gente, uma pessoa extremamente importante para nós, paracatuense, pouco conhecido, que é o Afonso Arinos. A Ellen está aqui, é uma pesquisadora, queria que ela nos ajudasse. Nós escolhemos o conto A Garupa. Aí nós, né, conversamos. Onde o Afonso Arinos entra? Com o sertanejo, gente. Que também, né, esse olhar para o sertanejo. Então, nós escolhemos esse conto porque ele traz também pessoas muito simples. Pessoas que, até hoje, a gente ainda encontra pelo sertão, aqui nas nossas comunidades. Então, qual é a encruzilhada? Eu falo que a encruzilhada do conto A Garupa, né, do Benedito, é a encruzilhada do afeto. Porque eu vou falar bem rápido. Eram 2 amigos, a corda e a caçamba. Eles eram inseparáveis. E um dia, lá fala, o Afonso Arinos fala que eles eram a corda e a caçamba. E um dia eles resolveram, gente, fazer o que eles faziam mesmo, sair aí, um era egueiro, o outro tinha as missões aí no campo, e foram juntos.
Mas esse dia, o cavalo empacou. Já começa ali, né? O cavalo é muito ligado ao mundo espiritual, né? E esse cavalo não queria sair de jeito nenhum. E o Benedito falou, gente, mas o que é isso? O que esse cavalo empacou desse jeito? Aí o companheiro, é o Quincas, né? O Quincas. Ele fala assim, não, vamos embora. Ele está vendo ali o Joaquim, que agora ele voltou, é alma penada, vamos embora. Mas eu fiquei com a minha dúvida se esse cavalo não estava dando sinal. Eles foram. Em determinado momento, eles tinham que separar. Eles não iam voltar para o mesmo dia, um ia para um canto, outro ia para o outro. Mas Quincas falou, já que a gente não vai voltar para casa hoje, vamos junto. Vamos nós dois terminar essa viagem? Foram. Benedito andando, escuta um barulho. Olha para o chão, o amigo caído lá, com a mão no peito, e o cavalo pulando igual um louco. O que acontece, gente? Olha a encruzilhada do Benedito, coitado. O amigo dele morreu. Já estava, aí o Afonso Arinos descreve bem isso, que já estava vindo à noite, o tempo já estava esfriando. E o que o Benedito faz com o amigo, gente? Montou ele na garupa e vão embora. Só, gente, que esse Benedito enfrentou um frio, uma ventania, uma escuridão. E esse cavalo também empacava em alguns momentos. Então, ele chegou a ponto de imaginar que eram 3 cabeças em uma só. E ele chegou a se questionar se não era ele o defunto e o outro condutor do cavalo. Então, aquilo vai crescendo, aquilo vai dando uma angústia na gente. E o Afonso Arinos conta que o Benedito atravessou essa noite. Mas era um frio congelante nas costelas que ele sentia, era um arrepio. E aí, quando ele fala, eu morri mesmo, sou eu que estou aqui, estou partindo para outro mundo, o dia começa a clarear. E a gente vê aí a referência, né? A noite, algo sombrio, o dia já trazendo algo mais claro. Começa, né? Já começa, e ele começa a ter esperança. Não, peraí, eu estou vivo. Eu estou vivo e eu tenho que arrumar ajuda. Só que a hora que ele chega ali num povoado, que eles percebem, né, que ele sai gritando, eu estou como um defunto aqui, todo mundo corre, inclusive o padre, o sacristão, fechou tudo. Aí ele falou, meu Deus do céu. E aí ele acaba, né, enterrando esse amigo, e ele fala que ele perde a saúde. E também fala que ele nunca mais se livrou do frio da costela. Que até naqueles dias, ele ali vivão, ele sentia algo congelante nas suas costelas. Então, é uma encruzilhada de afeto. Não era exatamente o frio na costela, era também a ausência desse grande amigo que se foi. Foi o carregar do amigo. Posso encerrar? Vai para encerrar? Não, porque eu já queria, vou fechar já. Senhor? Pode? Eu só queria falar. Lembrando aqui que Afonso Arinos, o nosso Afonso Arinos, ele teve uma encruzilhada, porque ele era uma pessoa da alta sociedade, um literato, e, na época, ele escolheu o quê? O regionalismo, né, professora Ellen? Na época, não se fazia muito isso, e ele poderia ter escolhido outro estilo literário, e ele escolheu um que não dava tanto status assim. Bom, gente, o que nós tentamos fazer aqui, ficaríamos aqui horas e horas, foi fazer alguns recortes mesmo de como a literatura é esse lugar da encruzilhada, é um espaço onde caminhos se encontram, o autor se encontra com o leitor, a história encontra com a história individual de cada um que lê, se encontra com a história coletiva de uma cultura, de um povo, a realidade se encontra com a ficção. Então, é realmente um lugar de encontro. A literatura é também uma encruzilhada, porque a gente pode pensar que a encruzilhada não é só o lugar de chegada, mas é o lugar de saída. Né? São vários caminhos que se apontam. E a literatura é também esse lugar
de partida, que aponta caminhos. E aí, se nós pensarmos bem, todo ato de leitura nos coloca nessa encruzilhada. Cada página que nós decidimos, se seguimos pelo caminho que já conhecemos, se ousamos atravessar para outra margem. Então, a literatura é esse lugar de encontro e de partida. E ela nos lembra que, ao escolher um caminho, abrimos a possibilidade de muitos outros. Eu acho que era isso que a gente queria deixar aqui nessa nossa breve conversa. Que a moça já mostrou o horário. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, né? Em especial aos nossos alunos do Colégio Dom Eliseu que estão aqui nos prestigiando, muitas carinhas. A gente queria abrir para pergunta, gente, mas o nosso tema realmente foi extenso. Agradecer a presença e dizer que a literatura é esse lugar de voz. E enquanto a gente tiver voz, há esperança. Obrigada por todos. Lembrando e agradecendo os amigos, parentes e os alunos que vieram, os interessados que vieram, porque isso é muito importante, dar essa visibilidade para a Academia de Letras, né? Uma academia pujante, que está inserida na comunidade e mostrando um trabalho, na minha opinião, muito bom, muito magnífico, né? Dinâmico, com oportunidade de trazer, junto com outras instituições, pessoas importantes para Paracatu. Nós agradecemos imensamente a Kim Ross e a Caixa Econômica Federal, que são as patrocinadoras, através da Lei Rouanet, do Ministério da Cultura, junto com a Prefeitura de Paracatu e a nossa Academia de Letras. Muito obrigado a todos por terem vindo. Tem outra mesa agora.